Kratos. Vamos lá, o Ale Barbosa, ele fala assim: Aline, você acha que tudo isso que está acontecendo alinha-se com a profecia da Torá e os judeus estão mudando a forma de pensar e começando a reconhecer Jesus como um Messias? Poxa, olha a pedrada Olha, agora. A Aline vai dizer, o Saião responde essa aí, né? Vai que você saiu. Não, primeira linha, depois saiu. eu vou jogar pro Saião. Não, olha, se eu puder falar o seguinte, a gente está vendo muitas e muitas coisas acontecendo. Israel, como eu falei, está acostumada a guerras. Mas talvez o que mais esteja surpreendendo a gente, que mostre que alguma coisa diferente está acontecendo agora, não é o que está acontecendo no Oriente Médio, é o que está acontecendo lá de fora. Porque a gente sabe, 50 anos o Irã quer destruir a gente, ok, a gente está acostumado a isso, a gente está acostumado a ter essas organizações terroristas lutando contra Israel. Mas o que está acontecendo desde o 7 de outubro, que é uma coisa completamente inesperada, na minha opinião, é, é como eu posso dizer isso? É a falta de. É a inversão de valores. Eu acho que talvez seja essa a melhor maneira, a inversão de valores. A gente vê, por exemplo, mulheres que estão vestidas de mini short, mini saia, vestidas de maneira ocidental, levantando cartazes apoiando o Irã. Se essas mesmas mulheres estivessem no Irã, elas estariam apanhando, elas estariam na prisão. A gente vê Queers for Palestine, a gente vê o movimento LGBT a favor da Palestina e do Hamas. O Hamas tem pena de morte para a comunidade LGBT, LGBTs tem a pena de morte a tirar de edifícios altos, a pessoa morre caindo no precipício. E a gente vê isso, quer dizer, a comunidade, algumas comunidades cristãs específicas apoiando organizações que pregam a morte aos cristãos. E é isso que eu não entendo, é isso que me chama a atenção. Tem alguma coisa estranha, porque ninguém precisa gostar de Israel, ninguém precisa apoiar Israel, tudo bem, não tem problema, eu aceito isso. Israel não é um país perfeito, como o Sayão disse, tem muita população de Israel que tem críticas ao seu próprio governo, tudo bem, podem criticar Israel. Mas o que me chama atenção são pessoas apoiando organizações que querem a morte delas. Uma pessoa LGBT apoiando o Hamas não faz sentido. Uma mulher ocidental não radical apoiando teocracias islâmicas que tiram qualquer liberdade às mulheres. A gente está vendo isso e isso me chama atenção e isso para mim aponta que a gente está vivendo num momento diferente da história. Uma coisa que e agora eu passo para o Saião. Eu acho que é importante a gente dizer, né, para a Aline, para vocês todos aqui, para o pessoal que nos acompanha, o pessoal aceitando ou não, judeus e cristãos são irmãos. A gente bebe de uma mesma fonte. Nós temos valores daquilo que a gente chama de mundo judaico-cristão, que são valores morais, a fé num Deus único, num Deus que age na história, que iluminou certas pessoas para trazer um caminho que mudasse o destino do ser humano na sua relação consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Claro que existem feridas na história na relação das duas comunidades, mas tanto em relação ao passado, inclusive com relação ao futuro, a gente compartilha as mesmas coisas. A gente tem uma esperança messiânica, a gente quer o que os judeus chamam de tikkun olam, que o mundo seja melhor. Os cristãos vão dizer que eles querem o reino de Deus implantado. A gente tem uma diferença messiânica, né? Então eu gosto de resumir assim, ou o Messias vai chegar ou ele vai voltar, mas no fim ele vai estar aqui e nós esperamos, né, que ou seja Shalom bin Romav, né, ou ia ser Shalom Aleinu, aquele que faz a paz nas alturas vai trazer a paz sobre nós. E o que eu acho, falando com sinceridade com a Aline e com vocês, é que assim, como é que pode uma fé de uma comunidade cuja referência maior é Yeshua, é Jesus, que é judeu, com todos os profetas, inclusive os autores bíblicos do Novo Testamento, serem judeus, definir um ódio contra a sua própria raiz? É uma coisa que para mim não faz sentido. Então eu acho que existe uma grande parte da cristandade que está desconectada da raiz oficial,
fundamental, porque não faz sentido uma coisa dessa. E eu acho, né, se a Aline me permitir dizer, acho, Aline, à medida que se aproxima Geulah, já que nós estamos falando do final dos tempos, que um dos sinais que até alguns estudiosos judeus do passado disseram, e muita gente do contexto cristão também, é que haverá uma aproximação entre as duas comunidades, porque Israel, o povo judeu é imperfeito, o povo judeu só pisou na bola, basta ler a Bíblia. Acho que a maior sinal da autenticidade da Bíblia é ver que ela não poupa os seus protagonistas, ela apresenta autocrítica, ela valoriza a liberdade, ela coloca tantas coisas interessantes, mas o povo judeu carrega uma missão. Judeus e cristãos sabem disso, se é que leem a Bíblia. E essa missão tem a ver com a redenção da humanidade a partir de referências fundamentais que envolvem a relação com Deus, consigo mesmo e com o próximo. E então é muito louco como é que a gente joga tudo isso e fica talvez vendo as nossas diferenças e fazendo em cima das diferenças um caminho de hostilidade. Eu posso ter uma conversa, um debate, uma argumentação, apresentar a minha ideia, o outro responde, mas espera aí, pessoal, nós temos uma missão diante do mundo e essa missão está do lado do bem. Na minha opinião, o ódio sem razão contra Israel e o ódio sem razão que hoje também os cristãos verdadeiros, eu já tive lugares do mundo onde o sofrimento da comunidade cristã, e um dos poucos países que denuncia isso é Israel, é um negócio de louco. O cara é preso. Eu conversei com pessoas no mundo que só por compartilharem o evangelho abertamente passaram 8 anos na cadeia. Pessoas que passaram por sofrimento. Eu conheci uma pessoa num país hostilizador que a família dela toda foi morta num genocídio numa certa localidade. Inclusive para mim me tocou, Vilela, eu chorei por mais de uma vez, porque ela tinha, essa moça que eu conheci, ela tinha o sorriso mais bonito que eu vi naquele país. E eu não sei como é que ela se sustentava depois de ter todo mundo. Como é que pode um negócio desse? E quando eu vejo um mundo vendo barbaridades assim e sem qualquer reação, isso só pode ser aquilo que envolve a realidade do mal. Ninguém deve, vamos dizer, celebrar guerra. Ninguém jamais deve celebrar morte. Isso, ainda que às vezes tenha que acontecer por uma questão... É que você não tá na rede social, graças a Deus, né? Você não tá nesses dias. Não, eu tô. Tá? Não entra no X, porque é gente comemorando bomba explodindo. Então... Agora vão ver que seja arrasada no mapa, que Tel Aviv é isso, que Teherã aquilo, que é... Então, loucura. Que morram, que não falte pólvora para Irã ou que não falte pólvora para Israel. Você lê umas coisas dessas, aí você vê, às vezes é cristão, às vezes é pessoal progressista a favor de direitos humanos, e aí a pessoa escreve isso. Então, cara, eu sinceramente eu não consigo entender essa, assim, a outra pessoa é meu inimigo, ou seja, ela não merece nada, nem a minha compaixão, nem a minha empatia, e aí ela despeja a raiva na outra pessoa, ou no outro grupo, ou na outra raça, com a desculpa de que eles são ruins. A vida humana é sagrada, esse é um valor fundamental da fé monoteísta e que todo mundo deve considerar. Então, ainda que às vezes a gente enfrente uma situação de combate por sobrevivência, porque assim, vendo a situação judaica, poxa, pode falar para a Aline, pessoal, eu conheço um monte de gente, né, que o avô passou pelo campo de concentração. Pois é, eu trouxe aqui 4 pessoas que tiveram, são sobreviventes do Holocausto. Então, o pessoal foi leniente na época. Não, né? Houve passeata nos Estados Unidos dizendo, não, nós não temos que entrar em conflito com Hitler. Não é bem assim. A América deve cuidar das coisas americanas, os europeus que se virem lá. Quer dizer, chega uma hora, né, por exemplo, imagina só, eu fui a Hiroshima. Vilela, eu passei umas horas em silêncio em Hiroshima. Eu vi a silhueta do indivíduo assim, no chão, que ele evaporou, ele desapareceu na hora que a bomba caiu. Eu visitei o memorial da bomba, eu visitei o lugar exato onde a bomba caiu. As bombas mais fraquinhas de hoje, elas têm um poder 40 vezes maior do que Hiroshima. Imagina a população judaica. A maioria com a herança que veio do Holocausto, como refugiados dos países islâmicos, onde tiveram que fugir com a mão na frente e outra atrás, quase 1 milhão de pessoas depois de 1948. Esse pessoal, agora ouvindo que um indivíduo que está o tempo todo dizendo assim,
meu objetivo é a morte e a destruição de vocês, e o pessoal, ouvindo que o pessoal está preparando bomba atômica, o pessoal fala, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Não tem condições. Mas, de qualquer maneira, ninguém celebra isso. É dolorido. O nosso sonho é que isso nunca precisasse acontecer. Então, eu clamo, peço a todos que estão conosco que passem a entender que o nosso objetivo é de paz e de produzir o bem. Faça um esforço para fazer o bem que está no seu lado, na sua condição, em vez de simplesmente desejar horrivelmente a morte de alguém que é diferente de você. Pois é.